Ephesians was this beautiful, miraculous city. E Efésios era essa cidade linda, milagrosa. And it had the nickname the Crown of Asia. E tinha o apelido de a coroa da Ásia. And there in the city was this giant temple E lá havia um templo gigante to one of the goddesses there. para uma das deusas. And it was actually one of the seven wonders of the ancient world. E era uma das maravilhas, das 7 maravilhas do mundo daquela época. And whenever Paul walked into the city, E quando Paulo entra nessa cidade, he saw the beauty of the city, ele viu a beleza daquela cidade. but he also saw a spiritual darkness. Mas ele também viu ali uma escuridão espiritual. I mean, that can be Florida sometimes. E às vezes pode ser assim a Flórida. You know, it's such a beautiful area and beautiful Uma beaches, cidade linda, praias lindas. but there's still like a spiritual darkness that is over our city. Mas há uma escuridão espiritual que está sobre essa cidade. But see, God was working. As dark as it was, God was working. Mas não importava a escuridão que havia ali, Deus estava trabalhando. And there was this group of Jewish exorcists. E havia um grupo de judeus que faziam exorcismos. And they wanted a little bit of that like power that they were seeing Paul give. E eles queriam um pouco daquele poder que eles viam que Paulo tinha. So these guys, they walk into this place with demon-infested people. E eles entravam em lugares com pessoas endemoniadas. And they said, by the name of Jesus, E eles diziam, no nome de Jesus, leave. sai. But then the demons, they looked at them. Mas os demônios olhavam para eles. They're like, Jesus we know. E eles diziam, Jesus nós conhecemos. And Paul, we've heard of him. E nós ouvimos falar de Paulo. But who are you? Mas quem é você? And so the demons leapt onto the people. Então os demônios entravam nas pessoas. And they beat up the people so bad E eles batiam nas pessoas com tanta força that they ended up running out of the house naked. que eles saíram pelados da casa. And I remember the first time I read that, it was funny. E eu lembro a primeira vez que eu li isso, até achei um pouco engraçado. But it just shows how spiritual dark that this place was. Mas isso mostra o peso espiritual que havia naquele lugar. That these people trying to use the name of Jesus just for As themselves pessoas que tentavam usar o nome de Jesus para si mesmo. was getting beaten up by the spiritual darkness in the E city. eles estavam sendo ali espancados pelos espíritos e o pecado daquela cidade. But out of this, it says that the fear of the Lord came upon people. Mas disso diz que o temor de Deus entrou nas pessoas, caiu sobre as pessoas. And all the E magicians todos os mágicos, and all the people that practice witchcraft, as pessoas que praticavam macumbaria, they took all their books eles pegaram todos os seus livros and they burned them right there in the city. e eles queimaram todos eles ali na cidade. If you calculate the value, Se você calcula o valor, it would be in today's money, it'd be millions of dollars. no dinheiro de hoje seria milhões de dólares. Millions of dollars of books and things. Milhões de dólares de livros e materiais. Because what they realized Porque o que eles perceberam is that all these books that promised power, é que todos esses livros que prometiam poder, promised power over nature prometiam poder sobre a natureza, and sickness sobre a doença and all these things, e todas essas coisas they had no comparison não tinham comparação to the true power of Jesus. do verdadeiro poder que Jesus tinha. So they burned them. Então eles queimaram They tudo, got rid of them. fizeram de tudo. Continuing in Acts 19, we see a little bit about what's happening in the city. E continuando em Atos 19, nós vemos um pouco do que acontecia na cidade. And we meet Demetrius. E nós conhecemos Demétrio. So he is a silver craftsman. Ele trabalhava com prata. And what he would do is he would make these little figurines and jewelry. E ele fazia joias e figurinos. He would make these little jewelries and things of this goddess that was so popular there in Ephesus. Ele fazia figurinos e joias da imagem, pequenas estátuas da deusa daquela época. And he got together with other people, other workmen. E ele se juntou com outros trabalhadores dessa área. And he said, we need to figure out what we're going to do with Paul. E ele disse, nós temos que resolver o que a gente vai fazer com Paulo. Because all this talk of Jesus, all these things, Porque toda essa fala, toda essa história de he Jesus, said, we're losing money here. estamos perdendo dinheiro. Like imagine if the church was like that. Imagina se a igreja fosse assim. Imagine if local businesses, Se negócios locais, maybe local clubs or bars, talvez bares ou boates, he said, we need to do something about this church. se juntam e dizem, temos que fazer algo sobre essa igreja. Like we're losing business Estamos here. perdendo o nosso negócio aqui. So this man, he brings all these workmen Então together. ele ajunta todos esses trabalhadores. And he begins a riot in E Ephesus. ele começa esse tumulto. And they begin to riot and scream. E eles começam a protestar e gritar. And it says, great is Artemis of the Ephesians. Grande é Artemis dos Efésios. And they went on for hours and hours. E por horas e horas eles continuaram. And they ended up going into the theater. E eles entraram no teatro. No teatro. So this theater holds more than 25,000 people. Esse estádio segurava mais de 40 mil pessoas. And this is only a part of it. If you zoom out, there's even more of the Isso é stadium. só um pedaço dele. Se você ver a imagem inteira, é um estádio bem grande. And the people filled this. E as pessoas encheram aquele estádio.
And just to understand, E para que você entenda, so the Miami soccer team, o time de Miami de futebol, right now they're actually working on building a stadium right now. eles estão trabalhando agora em construir um estádio. And that stadium is actually planning on holding 25,000 people. E esse estádio é para ser de capacidade de 25 mil pessoas. So you have all these people in this theater Então eles tinham todas essas pessoas nesse estádio, chanting gritando and e rioting protestando, because they were mad about what God was doing in porque this eles city. estavam com raiva do que Deus estava fazendo ali. And see, that's the foundation of the letter to the Ephesians. E aqui começa a base das cartas aos Efésios. See, a great work of God, Um grande mover de Deus, but it was only the beginning of what God had planned. mas era só o começo do que Deus tinha planejado. So now we can get into the letter. Então agora nós podemos entrar aqui na carta. And we're just going to begin with just the opening line here. E nós vamos começar apenas com a frase que abre, Just the opening greeting. só a frase principal aqui que abre o livro. It says, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Jesus Christ, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça, a paz da parte do nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. See, Paul most likely wrote this book from prison. E quase garanto que Paulo escreveu isso da prisão. And people believe that it was while he was in house arrest in Rome. E as pessoas creem que enquanto ele estava preso, como é que fala? Preso ao domicílio, em Roma. Preso em casa. Yeah. And people believe that literally he had a soldier at his gate E as pessoas criam que ele tinha um soldado que ficava em seus portões, that literally would not let him leave his que home. não deixava ele sair de sua casa. And we see this as a picture of what can happen whenever we are in the will of God. E nós vemos isso como uma imagem do que pode acontecer quando nós estamos no centro da vontade de Deus. See, Paul says that I was called by Jesus, Paulo diz, eu fui chamado por Jesus, by the will of God. pela vontade de Deus. See, if they let Paul go free, Se eles deixam Paulo ser livre, he'll start traveling to all the countries, Ele vai all the churches, ele vai começar a viajar ir em todas as igrejas, preaching the gospel. pregando o evangelho. And if they locked him up, E se eles prendem ele, then he sits down and starts writing. ele senta e começa a escrever. And he writes Ephesians E and ele Colossians. escreve Efésios e Colossenses. And he ends up writing 4 different letters from prison. E ele acaba escrevendo 4 cartas desde a prisão. The ones that we read on Sunday. As que nós lemos domingo. And see, whenever you're in the will of God, Quando você está na vontade de Deus, there's nothing that can do não há nada que possam fazer to stop the gospel from being preached. para parar que o evangelho seja pregado. Amém. To stop it from Aleluia. God from working. Para interromper o trabalho Glória a trabalhar de Deus. Deus. And see, that's what Paul means whenever he says, follow me as I follow Christ. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz, siga-me quando eu sigo a Jesus. Sigo a Cristo. See, content in every situation Contente em toda situação and glorifying God wherever he e was. glorificando a Deus em qualquer lugar que ele Glória a estivesse. Deus, aleluia. See, to the saints in Ephesus. E diz aos santos em Éfesos. See, Paul is writing to the saints. Paulo estava escrevendo aos santos. See, let's not be distracted on what the church, primarily the Catholic Church, has done E vamos não focar muito no que a Igreja Católica tem feito with this idea of saint. com essa ideia de santos. See, saint just means holy Santo significa santo and set apart. e separado. So the moment that you believe in Jesus, O momento em que você crê em Jesus it is a proof é uma prova that you have been set apart by que você him. foi separado por Ele. So, yes, Paul was a saint. Então sim, Paulo era um santo And yes, we have other saints, e haviam outros santos, but you are also saints. mas vocês também são santos. You have been set apart for Você a purpose tem Glória a sido Deus. separado por um propósito, by the will of God. pela vontade de Deus. And see, that's where we get this idea Então aqui nós pegamos essa ideia that Paul is writing to the Ephesians que Paulo escrevia aos Efésios, that say that you're in Ephesus, que você está em Efésios, but you're also in Christ. mas você também está em Cristo. So there's this idea of this dual citizenship Então havia tipo essa ideia de cidadania dupla, where you live in the world, onde você morava no mundo, but you also live in mas Christ. você também vivia em Cristo. And we can't forget any one of these. Não podemos esquecer nenhum nem o outro. Because there's some people that forget they're in Christ. Porque há pessoas que esquecem que vivem em Cristo And what happens is that they focus so much on being in the world. e eles focam tanto em viver no mundo. But then there's the other side where you focus too much that you're in Christ. E aí tem o outro lado de pessoas que focam demais em viver em Cristo And you try to focus too much on the spiritual things. e focam demais no espiritual. And you forget that there are people in the world
world e esquecem que há pessoas no mundo who need the same salvation que precisam da mesma salvação that you have tasted. que você tem provado. So Paul addresses them. He says, you are in Ephesus and you are in Christ. Então Paulo escreve a eles e diz: vocês estão em Efésios e em Cristo. And one thing I found interesting in my study E o que eu vi de interessante nos meus estudos, is that in some of the like the oldest manuscripts, que os manuscritos mais velhos, mais antigos, there was this part in Ephesus was not there. essa parte não estava em Efésios. This part was kind of left open. Ela foi deixada como aberta. And there's some scholars that believe that this letter was actually written to a bunch of different churches E os estudiosos pensam que essa carta foi escrita a várias igrejas, with the purpose of writing in whoever church it was being sent to. com a ideia de escrever ali a qual igreja ia ser enviada. So in a way, we can kind of understand that it can be said like this. Então, de uma maneira, podemos entender que ela possa ter sido interpretada assim: Yeah, to the saints who are in Boga aos santos que estão em Boca Raton and who are faithful in Jesus e Christ. que são fiéis a Jesus Cristo. Because yes, this letter was written to a specific people at a specific time. Porque sim, essa carta foi escrita a pessoas em um tempo específico, a pessoas específicas. But as a church, Mas como igreja, we can read this letter nós podemos ler essa carta and be able to use this to shape and mold our e life. podemos usar essa carta para moldar nossa vida. So grace and peace. Graça e paz. See, this phrase is not just a greeting, Essa frase não era só um cumprimento, but it's the whole encapsulation of everything that this book is. mas é tipo um resumo do que esse livro era. It says grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Graça a você e paz do nosso Deus Pai, Senhor Jesus Cristo. So it begins with grace. Então começa com a graça. So the first part of this book, Então a primeira parte desse livro, the first I believe like 3 chapters or so, creio que os primeiros 3 capítulos, it's all about what God has done for you. era tudo sobre o que Deus fez por você. And then the rest of the book E o resto do livro is talking about the peace. fala sobre a paz, That what is resulted from the grace. a paz que é o resultado da graça. And we see what happens is we see peace with God. E nós vemos paz com Deus, And we have peace with each other as a church. paz um com os outros como igreja. And the unity that is resulted. E a unidade, a união que foi o resultado. And we see peace between husbands and wives. E nós vemos paz entre maridos e mulheres, And we see peace in the workplace. paz no trabalho And we see that the result of everything that God's grace. e o resultado da graça de Deus. And see that grace and peace, that's everything that Ephesians is trying to tell us. E graça e paz é tudo que Efésios estava tentando nos contar, nos dizer. But we have to remember that grace is first, Mas nós temos que lembrar que a graça veio primeiro and then peace. e depois veio a paz. Grace first, A graça primeiro and then e peace. depois a paz. Because a lot of times we want to skip to the second half of the book. Porque às vezes nós queremos pular para a segunda parte do livro. And we want all the practical tips. E nós queremos todas as dicas práticas. Like we want to know how to be a good husband. Nós queremos saber como ser um marido We bom, want to know how to be a good wife, como ser uma esposa a boa, good father, a good um son. pai bom, um filho bom. And we want to know maybe how to live within our church and our community. Nós queremos saber como viver na nossa comunidade, na nossa igreja, And we want to know how we can make our life better. como podemos melhorar a nossa vida. So we might skip to the second half of E Ephesians, às vezes pulamos para a segunda parte de Efésios, but we're missing the first part. mas estamos esquecendo da primeira parte. And the second part means nothing without the first. E a segunda parte não significa nada sem a primeira. Because if you lose sight of the grace, Porque se você perde o foco da graça, all these self-help things, essas dicas, essas coisas que podem te ajudar, it's just not going to work. não vão funcionar. So you have to follow Ephesians through and through. Então você tem que seguir Efésios do começo ao fim. And then, because if not, then that's how you end up like the Jewish exorcists. Porque senão você vai acabar como os exorcistas judeus. See, those exorcists, they wanted what grace resulted in. Eles queriam o resultado da graça, Because from the grace of God, porque pela graça de Deus that comes the power of God. vem o poder de Deus. From the grace of God, Pela graça de Deus that comes all the miracles of vem God. os milagres de Deus. And from the grace of God, Pela graça de Deus comes out all the exorcism and casting out the demons. vem a autoridade de expulsar os demônios. But it starts with the grace. Mas começa com a graça. But they went straight to the result. Mas eles foram direto ao resultado. And they went in E eles entraram ali. and they thought like, hey, yeah, we can use the E eles name of pensaram, Jesus. a gente pode usar o nome de Jesus. We can cast them out. Nós vamos expulsar esses demônios. Then they got beaten up. E levaram uma surra. And that's what happens with us. E é o que acontece com nós. Sometimes we forget the grace Esquecemos da graça. and then we just focus on how we can try to make our lives better. E nos focamos em como melhorar a nossa própria vida. And then we get beaten up and broken by life. E então levamos uma surra da vida. We get beaten and we run out naked from what life throws at us. E a gente sai dali pelados
com tudo que a vida joga em cima da gente. Because there's some things that we experience in life Porque há coisas que nós passamos na vida, that just simple tips and tricks, que dicas e maneiras de atalhos it's not going to help. não vai te ajudar. We have to rest in the grace. Nós temos que descansar na paz, na graça. Rest in the grace Descansar na graça, so that we can experience the para que nós peace possamos experimentar a paz. that was given to us. Amém, Que foi nos aleluia. Glória a Deus. And see, this is how Paul begins his letter. Então foi assim que Paulo começou sua carta. And this is this picture of what was happening in Ephesus, E foi essa imagem do que estava acontecendo em Efésios. the spiritual darkness, Aquela escuridão espiritual. but Jesus shining brighter than the darkness. Mas Jesus brilhava mais alto do que a escuridão. See, Ephesus was full of witchcraft and Ali estava cheio de macumbaria, it's full of stadiums filled with people de estádios cheios de pessoas that were just angry at what God was que doing. estavam com raiva do que Deus estava fazendo, But God was still working. mas Deus ainda estava trabalhando. Even Paul in the prison, Até Paulo na prisão, with the soldiers breathing down his neck, com soldados ali em cima dele, he was still ele writing, ainda escrevia and God was still e working. Deus ainda trabalhava. See, Amém. that's what Ephesians is all about. É isso que significa Efésios. See, Aleluia. another thing that I want to do on Thursdays E outra coisa que eu quero fazer nas quintas, is because we might be a little bit of a smaller group, porque como creio que seremos um grupo menor, I want to try to create a safe place for people to ask for prayer. eu quero criar um lugar seguro que as pessoas possam pedir oração, Because a lot of times, maybe on Sundays, like there's just so much going on, porque às vezes no domingo é um culto tão ocupado, and like you're trying to pray to God, você está tentando ali orar, you smell the food aí from the você sente o kitchen. cheiro da comida, It's fine, I'll pray later. não, depois eu oro. But on Thursdays, so at the end of every service, Mas no final de cada culto, nas and quintas, that's why I want to try to do everything else beforehand. por isso eu quero como fazer tudo antes, So if you feel like you need prayer tonight, porque se você sentir que você quer oração nessa if noite, you want to experience the grace of God, se você quer experimentar a graça de Deus, so that you can experience the peace of para God, que você possa experimentar a paz dele, if you want, you can stand up. você pode se colocar de pé nessa noite. It says in the Bible, A palavra de Deus diz, it says if anyone's sick, se alguma pessoa está doente, have the elders come lay hands. que os presbíteros venham e coloquem em suas mãos. And I want to follow that picture here E tonight. eu quero seguir essa imagem, essa palavra nessa noite. So if you want prayer, feel free to come up to the Se front. você quer oração, sinta-se à vontade de vir aqui à frente. And the pastors as well. Os pastores também. Just begin to pray over the people. Comecem a orar pelas pessoas. Now, if it gets to a point where if you're ready to go, Se chegar a um ponto que você está pronto para ir, you can already go. You can go in the back. You can relax. já sintam-se à vontade, já podem sair. But then it's also we have this time if you want. Mas temos esse tempo, se você quiser. You can stay, receive prayer, Você pode ficar, ter um momento de oração, talk, conversar and be the church. e sermos uma igreja. Be the church. Ser a igreja. Let's pray. Vamos orar.